Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação e assim o temos feito. Temos recebido inúmeros e-mails com sugestão de convidados, de temas, e todos eles eu pediria relacionados ao mundo jurídico, que é o foco central desse programa. Meu convidado de hoje, professor Sandro Meiners, delegado regional da região de Santa Maria. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui, Cristiano, sempre para conversar sobre essas temáticas do direito penal e da segurança, criminologia também. Agora, aproveitando o ensejo aí que tu falasse nisso, Sandro, o direito penal é uma ciência cativante, né? Uma ciência que seduz, desde os primeiros dias ali no curso de Direito, né? A gurizada gosta muito da aproximação com o direito penal, porque ele é muito fático também, né? Talvez a grande diferença dele para as outras áreas do direito seja essa proximidade com a faticidade. Tu achas que é mais ou menos por aí esse interesse do aluno do curso de Direito pelo direito penal, ou a parte teórica também, obviamente, ela contribui para isso? Acho que o fator mais envolvente, mais sedutor, é justamente essa proximidade entre teoria e prática. Ou seja, entra na sala de aula o dia a dia, o cotidiano, o fato que está na notícia do jornal, que aparece na TV, porque, na verdade, o direito penal é a história da sociedade. Nós vivenciamos diuturnamente fatos relevantes, importantes no cenário local, no cenário estadual e principalmente no cenário nacional agora. Então, o direito penal ele envolve o que está acontecendo na sociedade. O Código Penal brasileiro tem algumas décadas já, né, Sandro? Então já tem um tempo aí. Tu visualiza a necessidade de se reformar, de se construir um novo código? É uma questão cultural? Esse nosso Código Penal da década de 40 é um Código Penal arcaico, um Código Penal ainda elaborado sob o prisma da teoria, vamos dizer assim, causal da ação. É um código antigo, ele tinha um contexto histórico, político, social, econômico, uma Constituição de 1937, uma Constituição de cunho autoritário. E esse código, por mais que ele tenha sido vamos dizer assim, revigorado em alguns aspectos, em alguns momentos. Ele foi reformado profundamente em 84, quando se mudou a teoria causal para a teoria finalista da ação. Mas ainda assim nós estamos longe, né? Nós temos uma Constituição de 88, nós temos que ter hoje um Código Penal à luz do texto constitucional de 88, baseado numa teoria mais, vamos dizer assim, mais funcional, né? Analisado sob um prisma de uma teoria constitucionalista, um Código Penal que deveria ser enxugado em muitos aspectos, uma lei de contravenções penais que já não deveria mais estar em vigor. Nós temos que diminuir o tamanho do direito penal. O direito penal é muito amplo, é muito grande. Isso provoca reflexos sociais muito grandes, não só na questão da academia também, do estudo de uma série de fatores. O que se discute é um certo divórcio entre teoria e prática, porque o que as teorias preconizam é um enxugamento, um minimalismo penal, mas na verdade o legislador caminha nessa contramão, ou seja, o legislador tenta cada vez mais ampliar o aspecto do direito penal. Em vez do direito penal ser um instrumento ser o último instrumento, a última ratio, o último mecanismo de solução dos conflitos sociais, ele acaba sendo o que diz o professor Hasselmann lá na Alemanha, que é o primeiro, talvez o único, né? A sola ratio, o único mecanismo utilizado pelo legislador para resolver o problema. Até naquela ideia, né? O legislador precisa mostrar que está trabalhando, precisa mostrar que está fazendo alguma coisa, precisa pelo menos demonstrar um interesse com os problemas que estão acontecendo no cotidiano. Como é que ele faz isso? Ele criminaliza comportamentos, ele aumenta o tamanho das penas. Então, nós precisamos alinhar isso, né? O que faz o Congresso Nacional, o poder legiferante, e o que preconizam as teorias, o que defendem os teóricos mais modernos em relação ao direito penal. Agora, é interessante porque realmente é uma área que tem uma relação direta com a evolução da própria sociedade, né? A sociedade vai se complexizando e o direito, às vezes, ele não consegue acompanhar essa evolução da sociedade com a mesma velocidade da sociedade. E o direito penal talvez seja uma prova disso, porque nós temos um código de 1940, nós já estamos em 2017, e com certeza tu poderia dar N exemplos aqui de coisas que estão lá, que estão totalmente defasadas, fora de uma realidade social, hoje, em século XXI. Uma das críticas que eu sou muito contundente, principalmente para os alunos, e é onde eu posso me manifestar sobre esse assunto, é com relação à questão das contravenções penais. Nós vivemos hoje um momento em que nós estamos criminalizando, né, lá na Lei de Contravenções Penais,
a jogatina, o jogo do bicho, o jogo de azar, nós estamos criminalizando a perturbação, fatores que muitas vezes deveriam ser solvidos por outras áreas do direito, poderiam ser resolvidos pelo direito civil, direito de vizinhança, sim. E na verdade há uma intervenção do direito penal. O que acontece? Isso provoca uma intervenção do Estado. Toda vez que o Estado é chamado, é demandado a intervir nessas questões, a tomar providências, isso provoca um registro de ocorrência policial, isso provoca ações judiciais, mesmo que sejam nos juizados especiais criminais, porque são de menor potencial ofensivo, há um inchaço nessas questões. E até aproveitando o gancho, né, na semana passada aqui em Santa Maria, nós criamos um cartório de mediação policial, dentro de um programa. Né? Por que isso? Porque a polícia, que trabalha dentro de um espírito de repressão à criminalidade, atuar no sentido de prevenir, de evitar o conflito. Porque não adianta mais, né? Hoje o Poder Judiciário tem no Brasil mais de 100 milhões de processos em andamento no Poder Judiciário como um todo, falando a nível nacional com dados do CNJ. Então nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes e mais de 100 milhões de processos. Então a cada 2 habitantes nós temos um processo em curso no Poder Judiciário. A Justiça não consegue resolver o conflito. A sentença proferida pelo juiz não resolve o conflito. Muitas vezes ela potencializa o conflito. E o conflito ele vai se reiterando, ele vai se potencializando, ele vai crescendo. Então começam com uma pequena briga de vizinhos, uma pequena rixa no ambiente familiar, que vão transbordando, vão gerando conflitos contra a integridade física, vão gerando talvez no futuro até homicídios. Então nós precisamos pensar isso de uma forma macro, né? O quanto a legislação, né, o quanto o sistema pode mudar no momento em que nós vamos ter uma política diferente de direito penal, nós vamos ter um direito penal diferenciado. Claro. Eu já li inúmeros penalistas se manifestando sobre essa questão, né, e mais ou menos o discurso ele é afinado, e no sentido de que nós precisamos fazer a reforma, mas na tua concepção, quais são os desafios dessa reforma? Eu te provocaria assim no sentido de que tu achas que é o parlamento, na estrutura que ele está hoje, na convicção, na ideologia que trava esse processo todo? Com certeza. Nosso parlamento não está preparado para uma reforma penal. Existe um projeto de Código Penal que foi formatado, que foi elaborado por uma comissão de juristas, de forma muito equivocada, misturou teorias. É um código que vai quebrar essa sistemática que hoje, vamos dizer assim, sistematiza o nosso Código Penal, que é a estrutura do bem jurídico. Ele quebra essa questão da valoração do bem jurídico. Nós precisamos mudar isso, né? Nós precisamos de um novo projeto, mas não feito pelo Congresso, por uma comissão de juristas que tem que sentar e ouvir todos os setores da coletividade, da sociedade, a OAB, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, a Defensoria Pública, para que nós possamos construir, né, um Código Penal que atenda à nossa realidade. Nós temos figuras penais, e vamos dar um exemplo, que no patrimonial, vamos dar um exemplo do furto ou crime de dano, que foram criados lá em 1940. Como é que se praticava um furto ou um crime de dano em 1940? Como é que se causava um prejuízo patrimonial? Hoje existe uma nova realidade, né? Claro. Essa sociedade pós-moderna, a sociedade do risco, essa sociedade que tem hoje novos meios de práticas criminosas, de riscos desconhecidos, novos perigos. Nós tivemos há pouco, recentemente, né, um ataque de hackers, né, mundo afora, pedindo resgate, os bitcoins. Quer dizer, nós precisamos mudar esse paradigma. Nós não podemos ter um direito penal, né, pautado nesse mesmo modelo. E vou citar um exemplo que é muito interessante. Houve no Brasil, agora recentemente, em Santa Catarina, cerca de um mês atrás, o primeiro sequestro, extorsão mediante sequestro, em que o resgate foi solicitado pelas redes sociais, em que a moeda exigida era os bitcoins. Então, na verdade, nós estamos vendo uma migração, né, da criminalidade para as tecnologias, para o uso das tecnologias, enquanto a lei não está adaptada a essas novas ferramentas existentes. Esse é um fenômeno interessantíssimo, né? Ele afeta outras tantas áreas do direito, mas com certeza o direito penal é um exemplo extremamente privilegiado para se compreender isso. Mas tu vê necessidade de a gente alterar também o rito, o processo penal, porque claro, nós estamos falando de direito penal, né? Para quem não é estudante de direito ou profissional, saiba que existe o direito penal, existe a parte material do direito, e existe o rito, os procedimentos penais e os inúmeros procedimentos. Tu vê necessidade ali de alteração nisso também? Nós temos um rito também que pode ser sofisticado, que pode ser melhorado, encurtado. Com certeza. Até para o nosso telespectador entender, né, que talvez grande parte das pessoas que ouvem o programa não sejam da área jurídica. O processo é o que viabiliza a aplicação do direito penal. O direito penal não serve para absolutamente nada sem o processo.
Só que o nosso processo, ele é um processo burocrático, em que pese ele ter sido reformado em 2008, ele continua sendo burocrático. Talvez nós sejamos um dos poucos países do mundo em que tudo que se discute no judiciário a respeito do direito penal, moralmente, chega na Suprema Corte. Hoje, praticamente tudo pode ser levado ao STF. Quer dizer, na verdade, isso é um absurdo tremendo, né? No momento em que o Supremo Tribunal Federal está julgando causas de grande relevância, de grande repercussão social, os grandes esquemas de corrupção estão lá, porque os grandes autores desses crimes, ou suspeitos desses crimes, são pessoas detentoras de foro privilegiado, um outro problema grave que nós temos no Brasil, o exagero do foro privilegiado. E aí o que acontece? O sujeito está discutindo o princípio da insignificância. O sujeito que furtou um tubo de desodorante aqui na farmácia, na frente da Unifra, e ele vai discutindo isso e vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal, que é quem vai aplicar o princípio da insignificância para afastar o direito penal de uma coisa banal, que não justifica tamanho demanda de trabalho e esforço de uma série de pessoas que são envolvidos para algo que poderia ser resolvido por outras áreas do direito. Então, o que eu penso em relação ao processo? Nós precisamos otimizar o processo. Processo com garantias. Não podemos atropelar as garantias. Eu acho que o fundamental é o respeito à Constituição. Mas o processo pode ter garantias, pode oportunizar a ampla defesa, o contraditório, ter o respeito ao devido processo legal, mas um processo mais enxuto, menos protelatório, menos procrastinatório. Porque, na verdade, o que passa para a sociedade? Que o sistema não funciona. As coisas são lentas demais, as coisas tardam a acontecer. A justiça não precisa ser extremamente enérgica, não precisamos de penas absurdas, nós precisamos de uma justiça funcional, uma justiça que dê a resposta, seja positiva, seja negativa. Não é porque existe o processo que alguém tem que ser condenado. Fazer justiça é muitas vezes absolver a pessoa que está sendo acusada. Agora, nós precisamos de uma resposta rápida. É inconcebível que um processo demore 10, 12, 15, 20 anos para ser julgado. É inconcebível que os processos rotineiramente sejam atingidos pelo fenômeno da prescrição quando do seu curso. Então, nós precisamos de um processo mais rápido, mais enxuto, audiências mais rápidas, mais breves e que a sentença seja efetivamente proferida, principalmente na questão do rito sumário, nos crimes mais simplórios, de menos lesividade. Nos fatos mais complexos, obviamente, que para se fazer uma melhor defesa, para se ter mais justiça, nós precisamos, obviamente, a possibilidade de que o processo seja um pouco mais lento. Agora, é fato que a ciência jurídica, ela estuda muito mais o direito material do que o direito processual, né? E nós temos raízes filosóficas interessantíssimas que justificam a morosidade, tanto do processo penal quanto do processo civil. Nós temos aí uma concepção de alcance, de verdade, de certeza, que são elementos cunhados lá na filosofia do racionalismo do século XVII, XVIII. Logo, a gente tem muito a evoluir nisso ainda, né? Exatamente. E a gente visualiza essa matriz, vamos dizer assim, presente hoje, não só por parte do legislador, mas também como dos aplicadores da lei. Claro. Né? E aqui tem uma questão interessante, né? E ainda me deparava numa discussão ainda com alunos na semana passada sobre isso. Tribunal do Júri, né? A gente fala e aí, sobre os princípios constitucionais, e aí tem um momento muito interessante no Tribunal do Júri, que é quando o juiz não atua em dúbio pro réu, não atua em prol do réu. O juiz, mesmo num estado de dúvida, né, sobre a existência do fato, desde que ele encontre indícios mínimos, ele manda o fato para o julgador natural. Quem é o julgador natural do Tribunal do Júri? O júri julga crimes dolosos contra a vida. Quem é o julgador natural? O julgador natural é o povo, é a sociedade. E manda para o Tribunal do Júri. Manda sem ter certeza. Vamos pegar fatos como, por exemplo, o caso do goleiro Bruno. Claro que depois houve a confissão. Mas num primeiro momento, eu brinco muito com os alunos em sala de aula, né? Você sabe que a Elisa Samúdio está no Tahiti? Aí as pessoas, mas será? É verdade isso? Por quê? Porque não encontraram o corpo, não tem prova pericial, não tem prova da materialidade delitiva. Então, obviamente, se tem um estado de dúvida, mas mesmo com estado de dúvida, o fato foi a júri e gerou uma sentença condenatória. Precisamos fazer um breve intervalo, essa conversa interessantíssima. Veja que o direito penal ele tem o poder de seduzir, mesmo quem não é da área, né? Porque se sente interessadíssimo por ouvir sobre. Mas é coisa super rápida, Sandro. Pode ser? Pode ser. Fique conosco, nós já retornamos, não saia daí, rapidíssimo, como disse. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra
tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Retornamos com o tema É Direito de hoje e este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível, como disse na abertura do programa, nós atenderemos a sua solicitação. Meu convidado de hoje, professor Sandro Meiners, delegado regional aqui da região de Santa Maria. Qual é o desafio dessa nova função, Sandro? De delegado a delegado regional. Qual é a diferença, qual é o desafio? Creio que deve ser bastante contundente e interessante. Bom, o delegado regional tem uma função administrativa e também uma função operacional. Hoje, a minha delegacia, ela monta praticamente todas as operações policiais que são realizadas. Se nós não fizermos uma montagem, nós pelo menos disponibilizamos todos os meios e recursos necessários para o desencadeamento, para a resolução dessas questões. Além disso, eu sou responsável por gerir a questão patrimonial, a questão da estrutura com que os policiais trabalham, viaturas, armamento, equipamentos, estrutura logística de prédios, e ainda atuo com o papel de corregedor regional. Ainda tem que analisar todas as condutas funcionais dos servidores. É comum um questionamento sobre um procedimento adotado numa determinada delegacia, num determinado município, verificar se houve um abuso de autoridade, enfim. Então, rotineiramente fazendo procedimentos, ora penais, ora até sindicâncias de cunho administrativo, para avaliar essas questões. Então, a gama de trabalho é muito grande, em que pese ela não ser focada na criminalidade que acontece cotidianamente, porque a minha delegacia não é demandada para atender a toda uma distribuição de atividades, né, já pré-definida em regramentos próprios e na própria lei, né, mas tem esse controle fiscalizatório, correcional, tem que fazer inspeções nos órgãos policiais, então a demanda é muito grande. E Cristiano, assim, o grande problema que eu visualizo hoje é a carência financeira com que o Estado do Rio Grande do Sul está passando, está sofrendo com isso. Isso reflete, né, pela diminuição das verbas, pelo encurtamento dos recursos que são colocados à disposição. Poucos recursos, uma reforma previdenciária em andamento no Congresso Nacional, provavelmente podendo atingir os policiais, o que provocou uma avalanche de aposentadorias. Nós perdemos já mais de 40 policiais. Eu, quando assumi a região, ela tinha em torno de 222 policiais. Perdemos mais de 40, o efetivo diminuiu para casa dos 180 e devo perder tranquilamente mais de 20 ainda até o final deste ano. E vou receber 5 agora no mês de junho, né, como uma contraposição a essa avalanche de saídas. Quer dizer, então é difícil gerir a diminuição de recursos. O que a gente tem feito para tentar mostrar para a sociedade que sempre tem uma solução? Eu não fico reclamando e nem chorando pelos canos, buscando alternativas. Fizemos um planejamento estratégico. Todo final do ano eu monto um planejamento. Esse planejamento é apresentado a todos os delegados, a todos os órgãos policiais. São estabelecidas metas. Existem algumas metas que eu tenho que cumprir também para a minha chefia. E essas metas são exigidas, né, em termos de produção de procedimentos, elucidação de fatos. Como se fosse um mapa. Exatamente. Inclusive em operações, porque a operação às vezes é extraordinária o trabalho do dia a dia. É uma grande investigação que vai ser realizada contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sobre crimes patrimoniais, sobre homicídios, que é um problema que tem assolado o Rio Grande do Sul como um todo, né? Tanto é que Porto Alegre está se destacando no cenário nacional e internacional pelo número de crimes contra a vida que vem acontecendo lá. Agora, aproveitando isso, Sandro, qual é o estado da arte da criminologia aqui da região hoje, né? O que mudou de uns tempos para cá? As pessoas, há 20 anos atrás, andavam pelo centro da cidade a pé de noite, sem receio algum. Hoje isso ainda é possível, não é? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, Santa Maria mudou.
Isso é indiscutível. Houve um aumento, se nós compararmos os últimos 10 anos, por exemplo, ou talvez os últimos 20 anos, então seria mais gritante ainda essa mudança. Mudou a estatística e mudou o perfil do crime que acontecia. Há 20 anos atrás, se poderia andar tranquilamente durante qualquer horário do dia ou da noite e o risco de ser assaltado era praticamente zero, né? Hoje o risco de assalto existe. É pequeno ainda, comparado com outros locais, sim, mas existe. Hoje há uma necessidade que as pessoas, que a sociedade tenha cautelas. Cautela no cuidado com o seu carro, cautela no cuidado com a sua casa, principalmente cautela no cuidado com a sua vida, a sua integridade física, seu patrimônio. Se andar na rua, não andar em locais muito escuros, cuidar o horário que anda na rua, ter uma certa prudência, né? Um dever de cuidado que vai ter que ser cada vez maior por parte da população. Por quê? Primeiro, Santa Maria é uma cidade que criou um cinturão de miséria muito grande ao seu redor. Nós somos uma cidade pobre, em que pese sermos a 5ª cidade do estado, nós somos pobres. Nós criamos um cinturão de miséria. Se nós pegarmos a linha férrea, a antiga linha férrea, nós vamos ver que se formaram ali corredores, corredores de miséria. Pessoas que vieram de outros locais procurando um mundo diferente, uma perspectiva de trabalho, um futuro para a sua família, que se assentaram naqueles locais, invadiram aqueles locais e ficaram ali. Não são mão de obra qualificada, Santa Maria não tem indústria, portanto não tem como absorver essa mão de obra, não tem uma estrutura de qualificação dessas pessoas, e eles vão ficando ali. Servindo para quê? Vão acabar servindo para o crime organizado, porque vão servir de mão de obra para o tráfico de drogas, vão acabar se envolvendo em pequenos crimes, outros se envolvem em grandes crimes, como o roubo, que é um crime que eu considero o grande problema de segurança pública hoje existente no Brasil, não em Santa Maria, no Brasil. Então, obviamente que mudou esse perfil. Se nós formos fazer um estudo criminológico, nós vamos ver que vários são os fatores. Pobreza, falta de estrutura social, falta de mobilidade social dessas pessoas. São locais em que o poder público não chega da mesma forma. Portanto, ao não chegar desta maneira, cria ali locais propícios para a proliferação da criminalidade. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho onde trabalhar. Eu vou ganhar dinheiro com outra coisa, eu tenho que sobreviver. E eu vejo assim, Cristiano, e isso me preocupa muito, que nós temos hoje os adolescentes, né, da faixa etária, principalmente aí dos 12 aos 16, 17 anos de idade, ou talvez se nós encurtássemos um pouco, eu colocaria dos 14, que é o momento mais crítico, aos 17 anos. Que é uma legião de adolescentes que não frequenta a escola, ou se frequentou muito pouco, são filhos de famílias desestruturadas, muito pobres, que vivem nesse cinturão de miséria, que buscam visibilidade social. Aí que está o detalhe, né? Todo adolescente de uma família bem estruturada, com condições, ele busca alguma coisa. Ele tem uma missão. Ele quer ser que nem o pai dele, ele almeja alguma coisa. Esses jovens também buscam alguma coisa, mas eles buscam exclusivamente visibilidade. E como é que eles ganham visibilidade? Sendo respeitados. E onde é que eles adquirem respeito? Às vezes sendo violentos, sendo perigosos. Porque aí é o momento em que ele deixa de ser um João Ninguém, deixa de ser uma pessoa que vive no manto da invisibilidade e passa a ser visível aos olhos da sociedade, que passa a temê-lo. Esse é o grande problema. Nós temos que pensar isso, né? Nós temos que estruturar. Eu tenho estudado muito o fenômeno de Medellín, na Colômbia. Medellín era uma das cidades mais violentas do mundo. E Medellín saiu, né? Conseguiu dar a volta por cima, mas não com polícia, não com violência estatal. Pelo contrário, com projetos sociais adequados, importantes, que invadiram esses espaços com saúde, educação, projetos sociais, esporte, artes, e tiraram essas crianças e adolescentes da marginalidade e colocaram eles em projetos sociais sérios. O que aconteceu com isso? Deixaram de trabalhar para o tráfico, deixaram de se envolver com homicídio, deixaram de se envolver com roubo e passaram a se envolver em atividades lícitas, em atividades produtivas, né? Tanto é que hoje Medellín é uma cidade muito segura. Não podemos compará-la com Porto Alegre ou a região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo. Eu não poderia deixar de aproveitar a tua visita aqui no programa, né? Aqui na TV. Tu já é parte integrante dessa TV, né, Sandro? Depois de tantos programas. E te ouvir um pouquinho sobre a Operação Lava Jato, sobre o papel da Polícia Federal ali, sobre as técnicas de delação premiada. Qual é a tua concepção sobre isso e o que tu transmite para o teu aluno de sala de aula sobre essa questão que hoje está efervescendo pelo Brasil? Bom, tem aspectos muito positivos e tem alguns aspectos que também que são negativos no âmbito, principalmente, do banco acadêmico, da dogmática, do estudo dos institutos. Primeiro, o que eu vejo de positivo é que nós estamos
tentando passar o Brasil a limpo, né? Desmascarando os servidores públicos corruptos, os agentes públicos corruptos, né? Mandatários, né? De poderes que estão envolvidos em esquemas de corrupção. Nós precisamos até melhorar essa ferramenta para que essas pessoas não continuem ocupando cargos públicos enquanto investigados, enquanto processados, porque aí eles podem ter poder para obstruir investigações, para atrapalhar os trabalhos, enfim. Essa questão da delação premiada, eu acho que uma das melhores ferramentas já introduzidas na legislação. Hoje, com o nome colaboração premiada. Colaboração premiada que permite não só benefícios, mas também o que aconteceu agora com os irmãos Wesley e Joesley Batista, né, do JBS, é não serem processados criminalmente. Ou seja, o Ministério Público não precisar, pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal, oferecer denúncia contra eles. Agora, temos que ter um certo cuidado nisso, né? É uma crítica, talvez, que tem que ser pensada, isso a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, no que estão oferecendo. Porque, veja bem, os agentes corruptores, existe o corrupto e o corruptor. Os agentes corruptores estão sendo tratados de uma maneira, os agentes corruptos estão sendo tratados de outra maneira. E é uma simbiose, né? Claro. É uma sinergia de esforços. Se não existisse um, não existiria o outro. Nós não podemos também ser condescendentes demais ou complacentes demais, sob pena de estarmos fazendo injustiça. Quer dizer, o Grupo JBS vem se usufruindo da máquina pública há muito tempo. Sim. Né? Tanto é que expandiu as suas atividades para 150 países. Exatamente. Hoje, o maior poderio econômico deles, a centralização do capital deles está nos Estados Unidos. Quer dizer, até livre do alcance de algumas medidas que possam ser aplicadas aqui, né? Vem, faz denúncias de toda a ordem. O sujeito gravou o presidente da República falando, né? Essa gravação tem valor? Não tem valor? Por que ele gravou? Obviamente que quando ele gravou, ele já intencionava usar essa gravação com outra finalidade. Então nós temos que ter um certo cuidado, sob pena do Estado passar a ser utilizado de uma forma indevida. Veja bem, há uma suspeita que o Grupo JBS, aproveitando a divulgação das notícias, tenha feito compra de dólares, de ações e ganho muito dinheiro nos últimos dias. Então, veja bem, nós não podemos ficar à mercê disso. Então, tem que ter um certo cuidado. Eu acho que o colaborador tem que ter benefícios, mas jamais pode ter um benefício tão amplo quanto eles receberam, independentemente de quem vai ser delatado, de quem vai ser, vamos dizer assim, denunciado a partir de então. O que aconteceu com a Odebrecht, eu acho que foi razoável dentro de um contexto. Né? Agora, já nesse caso, eu acho que extrapolaram. Não se pode ter todo esse poder de simplesmente excluir completamente de uma futura ação penal. O sujeito poder ir embora do país, ficar em outro país. O acordo de leniência talvez não saia, né? E aí a maior parte do capital está lá, o Estado vai ter que tomar outras medidas para buscar, vamos dizer assim, a reparação dos prejuízos que sofreram. Então, temos que pensar, claro que acho que nós estamos passando por um processo de amadurecimento, Cristiano, né? Isso é muito novo ainda, claro, né? É muito novo. E a discussão do alcance desses institutos, ela não deve ser feita agora. Porque se nós discutirmos legislativamente alguma mudança agora, essa mudança vai ser para prejudicar o alcance da lei. E aí vai prejudicar a Lava Jato e todas as medidas. Sandro, eu queria agradecer profundamente a tua presença aqui no programa, dizer que tu és um convidado VIP aqui nosso, porque nunca recusas, então fica sempre o convite, tá? E te parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui na Unifra por todos esses anos e agradecer então pelo teu empenho. Cristiano, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Acho que é importante a gente trazer um pouquinho do direito penal, um pouquinho da segurança pública, da criminologia, dos fatores que envolvem a nossa atividade, né? Nós não somos só mestres em sala de aula, né? Nós temos que levar um pouco da nossa contribuição para a sociedade também, né? Para esclarecer, para a sociedade entender e verificar o que nós estamos fazendo aqui dentro dos bancos acadêmicos. Sem sombra de dúvida. Conversei com Sandro Meiners, delegado regional da região de Santa Maria. Agradecemos pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!